Boa noite a todos. É um prazer estar de volta, retomar essa disciplina de pesquisa operacional. Eu vou começar uma apresentação aqui que eu preparei para vocês. É uma apresentação que tem o objetivo de fazer uma revisão, então a gente vai retomar lá o começo da disciplina em fevereiro, né? Vou falar um pouquinho sobre pesquisa operacional, trazer um exemplo. Esse material ele já foi postado no portal, inclusive eu encaminhei para vocês já no, no grupo de WhatsApp, né? Deixa eu só ver aqui, só um minuto, gente. Então, vamos lá. Pesquisa operacional, vulgo PO, os íntimos. Eu vou começar aqui com o planejamento da disciplina, então eu dividi ela em 4 grandes blocos. Então, nessa semana, a gente vai realizar esse primeiro bloco, que é da introdução, revisão. A gente vai falar um pouquinho do propósito, né, a aplicação da pesquisa operacional, e depois, mas ao final, eu vou trazer um exemplo de problema de pesquisa operacional, de maximização de lucro. Tá? Na segunda semana, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe dessa modelagem matemática, então, o desenvolvimento do problema, então, do problema de maximização, minimização. Nessa segunda semana, eu vou postar um material que, inclusive, eu cheguei a apresentar para vocês, que tem uma série de exemplos de problemas nos mais diversos setores, aplicações, roteirização, programação de produção, decisão de mix de produto, enfim, é bem diversificado. Na terceira semana, eu vou trazer o método gráfico, então é quando a gente vai trazer ali o desenvolvimento do problema e vamos traçar um gráfico ali para apresentar o resultado. E, por fim, o simplex, que o simplex a gente vai avançar um pouco mais, não vamos ficar só com a modelagem matemática, a gente vai resolver esse problema e chegar no resultado ótimo, tá bom? Mas vamos com calma, uma semana de cada vez, né? Então, a pesquisa operacional, ela tem o propósito do quê? De auxiliar os decisores, os tomadores de decisão, na identificação de uma situação ótima. Então, eu trabalho com alguns recursos escassos, uma produção vamos pensar aí, de mesas, né? Então, eu tenho uma determinada quantidade de madeira, tenho alguns modelos, e esses modelos têm, por exemplo, diferentes custos, diferentes preços, logo diferentes margens de lucro, diferentes tempos de produção. Então, com o auxílio da pesquisa operacional, eu vou entender o melhor mix, a melhor programação de produção, a produção mais lucrativa, por exemplo, para a empresa. E isso é feito com auxílio
da pesquisa operacional, que faz uso de ferramentas matemáticas. Então, a gente vai provar matematicamente que determinada combinação de produto é a mais lucrativa, por exemplo. Tá bom? Então, aqui, ela auxilia na otimização do uso de recursos. Então, eu consigo traçar diferentes cenários e entender qual que é o melhor caminho a ser tomado. Então, eu tenho uma sequência, eu trouxe essa figura aí de caminhões, né? Então, eu tenho uma determinada quantidade de produtos a serem entregues, eu tenho as localizações, as suas respectivas distâncias, e eu consigo traçar a melhor rota, a rota mais rápida, por exemplo, a rota mais curta. Se eu considerar aí entregas que transitem por rodovias, eu consigo traçar a rota mais barata, por exemplo, considerando o pedágio. Enfim, eu trago aqui também embaixo alguns exemplos, né? Então, o próprio GPS do celular, por trás dele existe uma lógica matemática que faz uso da pesquisa operacional, né? Na hora de definir uma determinada rota, na hora de uma companhia aérea montar as suas rotas em diferentes cidades, pensando ali no melhor uso dos aviões, dos seus funcionários, né, pilotos, copilotos, a tripulação de bordo, montar as escalas, né, a localização de um determinado, de uma planta produtiva. Então, por que que uma empresa escolhe determinado local para se instalar uma fábrica? Com certeza eles levam em consideração uma série de restrições, distância de fornecedor, distância do seu cliente, a proximidade de mão de obra, enfim. Eles colocam uma série de restrições, rodam esse modelo matemático e chegam numa localização ideal. Então, de uma forma geral, a pesquisa operacional auxilia, né, na tomada de decisão, como eu acabei de dizer para vocês, eu trouxe alguns exemplos, e a técnica utilizada é a programação linear. Então, a programação linear, você vai elaborar uma equação com algumas restrições, e com isso você vai chegar no resultado ideal, resultado ótimo, que se chama. Um ponto que eu achei interessante trazer para vocês, quando se fala em programação linear, algumas pessoas associam com o uso de computadores. Sim, faz uso, devido à quantidade de informações que se utiliza para tomar determinada decisão, pensando aí numa empresa de grande porte, por exemplo, quando se fala em programação linear, as pessoas associam ao uso a programação de computador, né? Mas, na verdade, esse termo programação tem mais a ver com planejamento, ok? Então, eu tenho uma determinada quantidade de matéria-prima, eu preciso entregar uma determinada quantidade de produtos acabados, tá? Então, eu vou fazer a programação dessa produção, o planejamento dessa produção. Então, o termo programação aqui tem mais a ver com planejamento do que com a programação de computador propriamente dito, ok? Eu queria deixar isso bem claro. Isso é importante para se compreender a aplicação real da pesquisa operacional, tá? Ainda mais dentro da logística, né? Que é onde essa disciplina está inserida, né? No curso de logística. Então, é a programação de entrega de um produto, por exemplo. Ok? É nesse sentido. Então, aqui eu trago algumas áreas que utilizam a programação linear. Então,
O exemplo mais comum é o planejamento logístico, a roteirização. Eu trouxe logo no início aí, eu falei do uso do GPS no celular, mas existem roteirizadores de frota e por trás existe um suporte da pesquisa operacional, planejamento de produção. Então, eu tenho uma demanda de um determinado produto, com base nisso eu consigo entender quantas a necessidade de matéria-prima, de mão de obra, tempo de produção, quantidade de máquinas, enfim, eu consigo dimensionar melhor, chegar na situação ideal. Então, para entregar tantos produtos em determinada data, eu preciso de tantas máquinas, tantas pessoas, uma determinada quantidade de matéria-prima diária, para que eu possa atingir um número X de produtos dia, por exemplo. Mix de produto. Então, eu sei eu tenho ali a quantidade de matéria-prima, de pessoas, de máquinas que eu tenho. O comercial me informa a lucratividade por produto, então, com base nisso, eu consigo dizer a programação mais lucrativa para a empresa, por exemplo, tá? É só um exemplo de aplicação. Como eu mencionei anteriormente, instalação de fábricas, eu menciono aqui também alguns segmentos que usam a programação, a pesquisa operacional, né, no planejamento da sua produção. Mineração, siderurgia, petroquímica, agricultura, são setores que trabalham com grande volume, entendeu? Costumam ter diversas plantas. Então, na hora de fazer o planejamento estratégico da empresa, utiliza-se da pesquisa operacional. O mercado financeiro também, para se fazer investimentos, eu consigo ter a rentabilidade, o histórico do produto, da carteira de investimento. Com base nisso, eu consigo dizer um investimento ótimo ali, né, um resultado ótimo, a aplicação mais lucrativa, né, do investimento a ser feito. Então, são alguns exemplos. Então, eu elaborei um pouco mais aqui sobre transportes, porque quando se fala em logística, a gente ainda mais no Brasil, né? Então, já pensa aí na roteirização de entregas. Então, com o auxílio da pesquisa operacional, você consegue traçar a melhor rota, seja no consumo de combustível, e isso, pensem, começa a desencadear uma série de resultados. Você reduz a emissão quando você tem faz o melhor uso do caminhão. Então, você reduz a emissão, o custo de transporte, né? Você consegue usar a sua frota de uma forma mais inteligente, né? Suar o ativo que se fala. Então, o caminhão roda menos vazio, né? Então, quando você pensa numa relação de quilômetros rodados por tonelada transportada, então você começa a melhorar essa relação. Então, o caminhão está sempre rodando cheio, logo, você reduz a emissão, ele roda menos vazio, né? Então, o custo ambiental, digamos assim, é menor. Você começa a transportar, quando você roda com ele menos vazio, você deixa de emitir CO2 de uma forma que não agrega valor ao produto, né? E com isso você também reduz o custo de transporte. Então, você tem um resultado aí financeiro e ambiental, né, do uso com o uso da pesquisa operacional. E cada vez mais, né, fazendo um parênteses aqui, cada vez mais isso vai ser cobrado, né? A gente vem vendo aqui, falando um pouco de política, né, mas o Brasil vem sendo cobrado agora, né? Vocês devem ter visto na mídia isso aí.
pela queimada e tal, no Pantanal, Amazônia, enfim, não vou entrar nesse mérito aí, mas ah, os países de primeiro mundo vêm cada vez mais impondo restrições comerciais aos países que não respeitam tratados ambientais. Então, cada vez mais essa conversa de sustentabilidade dentro dos negócios, né, vai ser vai ser recorrente, né? Vai ser cada vez mais recorrente esse assunto. E quando se fala do transporte rodoviário de carga, essa questão vai diretamente à emissão de CO2, né? Então, se vocês melhorarem, por exemplo, a roteirização da empresa de vocês, né, para quem trabalha com logística, você consegue mostrar valor com isso também, né? Olha, a gente reduziu a conta frete em tanto, e reduzimos a emissão em tanto. Existe hoje um fator de emissão que você consegue tranquilamente, ali, você tendo o consumo de combustível, a distância percorrida, você consegue calcular a emissão. Isso aí, eu não vou entrar no detalhe, mas assim é fácil de se conseguir mostrar esse resultado, tá? Então, é algo que vocês podem começar a pensar aí, né, para tentar ganhar espaço na empresa, mostrar serviço, enfim, de repente trazer até algum projeto aí, né, de melhoria, de otimização logística, é sempre bem-vindo, né? E falando, dando continuidade aí à aplicação da pesquisa operacional dentro das indústrias, né, com o PCP, né, Planejamento e Controle da Produção. Então, você consegue fazer uma melhor gestão do uso de matéria-prima, do parque fabril ali, né, das máquinas, da mão de obra que você tem ali, trabalhando no chão de fábrica, né? Então, com a pesquisa operacional, você consegue chegar ali em resultados ótimos. Melhor uso da mão de obra, melhor uso da matéria-prima, melhor uso do tempo ali de máquina, por exemplo, consumo de energia, enfim, dá para estender aí essa discussão. Eu até menciono aqui embaixo algumas situações, né? Então, a gente já viu isso aí, né, no começo da disciplina. A gente teve aí um mês e meio de aula, mais ou menos, mas eu cheguei a mostrar para vocês ali os modelos matemáticos. Não tem nada complexo, mas a gente prova matematicamente que determinado resultado é um resultado ótimo. A gente consegue provar matematicamente que determinada programação de produção é a mais lucrativa, determinada rota é a mais econômica, é a mais rápida. Matematicamente você prova isso, não é achismo. Você prova por A mais B que determinado resultado é o melhor possível, até que se prove o contrário, claro. Então, para isso, como eu mencionei, faz uso da programação linear, eu expliquei a questão da programação para vocês, né, que é o planejamento do uso de recursos. E ele lembra que ele tem restrições. Então a gente começa a trazer restrições de matéria-prima, de tempo, de mão de obra. Então a gente tem uma determinada demanda, porém tem uma quantidade escassa, né? A gente fala o termo técnico, né? Seriam recursos escassos, finitos. Você não tem matéria-prima infinita. Você tem uma determinada quantidade de matéria-prima, uma determinada quantidade de pessoas trabalhando ali, de mão de obra. Você tem uma determinada quantidade de máquinas. E com essa determinada quantidade, com a programação linear, com a pesquisa operacional, você consegue chegar no resultado ótimo. O melhor uso desses recursos escassos. Ok? Então, assim, via de regra, a gente vai falar de minimizar custo e maximizar lucros, tá? Mas não se aplica somente a isso. Você pode trazer aí outros aspectos de operações, tá? Como eu menciono aqui, então, reduzir
a quilometragem rodada, por exemplo, dos caminhões e, com isso, reduzir a emissão. Enfim, é uma possibilidade. Então, assim, via de regra, é minimizar o custo e maximizar o lucro. Mas existem diversas outras aplicações, ok? Para facilitar a nossa conversa, a gente vai tratar normalmente disso. Então, aqui tem um exemplo simples, só para relembrar aqui visualmente. A gente vai ter aqui a maximização do lucro, P1 e P2, produto 1 e produto 2, e a gente transforma isso aí para X1 e X2. Eu vou retomar essa questão aí, tá? Mas só para visualmente vocês lembrarem como é aqui, a gente está 7 meses, 8 meses sem ver um modelo matemático, então a ideia é familiarizar novamente o olhar de vocês. A gente vai ter as restrições técnicas. Então, eu tenho aqui uma determinada quantidade, por exemplo, de produtos que eu tenho que produzir, uma quantidade mínima e uma determinada quantidade de matéria-prima que eu posso utilizar. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 10 matérias-primas, eu tenho que produzir 20 produtos, né? Pelo menos 20 produtos. Então, essa restrição técnica aqui seria assim, mais ou menos, né? Então, o produto 1, né, o P1, no caso aqui o X1, ele usa 4 unidades de matéria-prima, e o produto 2 usa 3 unidades, mas eu tenho 10 no total, então menor ou igual a 10. Eu tenho que produzir pelo menos 20 produtos, sendo que pelo menos 6 de um e 2 do outro. E lembrando que esses resultados não podem ser negativos, né? A gente não produz menos um, não tem menos uma matéria-prima, então não pode ser negativo. Então tem que ter essa restrição de negatividade que a gente chama, tá? Mas assim, eu só estou dando uma geral aqui, depois eu vou entrar no detalhe, tá? Da leitura da interpretação do problema, tá? Então, as variáveis controladas ou variáveis de decisão são x1 e x2. Normalmente x1 e x2, pode utilizar outras letras, não tem problema algum, mas normalmente utiliza-se x1 e x2. Eu não vou dizer que é padrão, assim, mas quando se pensa no aspecto didático da pesquisa operacional, para facilitar a conversa, utiliza-se X1 e X2. Então, você tem o produto A e o produto B, o produto 1 e o produto 2, o P1 e o P2. Aí a gente converte para X1 e X2, tá? Para facilitar aí a interpretação do problema. Eu comentei com vocês no começo da disciplina que o grande desafio da pesquisa operacional não é o conhecimento matemático. A matemática utilizada dentro da pesquisa operacional básica, tá? Obviamente que quando você pensa numa produção real, é muito mais complexa a análise. Aqui a gente está tentando entender a metodologia de análise de um problema, tá? Então, eu gostaria de reforçar que a interpretação é a questão chave, tá? Então, é sempre importante você ler o problema e ir fazendo as anotações. Então, o produto 1 e o produto 2, o produto 1 utiliza tanto de matéria-prima, o produto 2 utiliza tanto de matéria-prima, o produto 1 leva tantas horas para ser produzido, o produto 2 tantas horas para ser produzido. Eu tenho determinada restrição técnica aqui para o produto 1, determinada restrição técnica para o produto 2. Eu cheguei a mostrar na lousa
para vocês isso, então é importante organizar as ideias. Então, eu, particularmente, isso é uma questão minha, eu costumo sempre fazer uma tabelinha, produto 1, produto 2, e vou anotando as restrições, tá? Isso aí facilita na hora de você interpretar o problema, tá? Depois eu passo uma orientaçãozinha, algumas dicas na hora de se interpretar um problema de pesquisa operacional, tá? Tá? E relembrando, eu passei meio rápido ali no planejamento ali da disciplina, mas ao final de toda semana a gente vai ter entrega de uma lista, tá? Então, semanalmente eu vou postar a lista junto com o material, e aí vocês têm uma semana inteira para fazer, para me devolver essa lista via e-mail, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar aqui o problema. Então a função objetivo, que via de regra, como eu mencionei, é minimizar custo e maximizar lucro. No caso desse exemplo aqui, ela tem a função de maximizar o lucro. Tá? Então, eu destaquei lá em cima, lucro é igual. Tá? As restrições, elas têm as limitações técnicas. Então, a quantidade de matéria-prima, a quantidade de máquina, mão de obra, tempo de produção, é tudo restrição técnica. Eu não consigo modificar isso. É uma restrição que o meu sistema de produção tem. Ok? E as duas últimas restrições são a de não negatividade. Novamente, a gente não vai ter menos uma hora de produção, menos uma unidade de matéria-prima, menos um trabalhador, ok? Então, por isso tem essa restrição de negatividade. Então, o roteiro para se desenvolver um problema é entender quais são as variáveis de decisão. Então, o que eu vou produzir, tá? Quantidade que eu preciso produzir. O item B, eu vou passar mais rápido aqui, mas depois vocês leem. Esse material foi postado no sistema, tá? Eu só estou apresentando para vocês. Qual o objetivo? Então, o objetivo é o quê? É minimizar o custo, é maximizar o lucro, é reduzir o tempo de entrega, é reduzir a distância do percurso ali, montar uma rota mais curta, que eu dê vários tiros curtos, por exemplo, com o meu caminhão, eu vou fazer uma entrega fracionada, eu saio com uma van para fazer aí uma entrega do correio, por exemplo, vai para fazer 20 entregas. Qual que é a entrega a rota mais curta para se fazer essa entrega? E quais são as restrições? Obviamente, as técnicas e as de não negatividade é padrão, tá? Então vocês já podem, quando abrir a lista ali, de repente já pode até colocar as restrições de não negatividade. Isso aí é padrão, isso é sempre adicionado ali no final do problema, como eu mostrei, ok? Então vamos lá, um exemplo. Então, uma determinada empresa, ela fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro unitário do produto 1 é R$ 1.000 e o lucro unitário do produto 2 é 1.800. Aí começam as restrições. Aí eu já começaria a montar a tabelinha lá. P1 é X1, P2 é X2. Então, a empresa precisa de 20 horas para fabricar P1 e 30 horas para fabricar P2. Então, já tem aí as nossas primeiras restrições técnicas. A demanda esperada é de 40 unidades para P1, outra restrição, 30 unidades para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize o lucro desses itens? Então, o objetivo é maximizar. Então, as variáveis de decisão, P1 e P2, logo X1 e X2, como eu mostro aí embaixo, né? Quantidade anual a ser produzida de P1 e P2, a gente vai representar matematicamente como X1 e X2, respectivamente. Construção do modelo. A função objetivo, como no finalzinho até grifei, é maximizar o lucro. Então,
O lucro de X1 é 1.000 e o lucro de X2 é 1.800. Então, lá embaixo eu coloco 1.000 X1 mais 1.800 X2. As restrições tem 1.200 horas, sendo que para se produzir P1 necessita-se de 20 horas e P2 30 horas. Então, 20 horas para X1 mais 30 horas para X2, menor ou igual a 1.200. Eu tenho 1.200 horas de disponibilidade da minha linha de produção. Então, eu tenho que respeitar. Então, não pode ultrapassar 1.200 horas. Então, é menor ou igual a 1.200. Eu lembro que numa aula surgiu essa discussão de menor ou igual, maior ou igual. Tá? Então, menor ou igual por quê? A gente tem 1.200 horas. É a nossa capacidade máxima. Então, a nossa produção, logo, tem que ser 1.199 horas e 59 minutos, né? Então, por isso, menor ou igual a 1.200. Então, tem aqui as disponibilidades por produto. Então, para P1, 40 unidades, que é a demanda esperada, e para P2, 30 unidades é a demanda esperada. Então, eu coloco ali 40 unidades para P1, né, no caso X1. Então, X1 menor ou igual a 40 e 30 unidades para P2. Então, X2 tem que ser menor ou igual a 30. Então, esse é o resultado, essa é a construção do modelo. Lembrando que a lista que eu postei para vocês vai ser meio que padrão, como essa, né? Vão ter ali 2, 3 problemas. O que vocês vão ter que entregar para mim nessa lista? Esse modelo. É só escrever o modelo. Então, reforço, não vai ter que resolver o modelo. Isso vai ser mais para frente, tá? Então, é só trazer aqui a função objetivo como está exposta dessa forma. A função objetiva, maximizar o lucro, aqui no caso desse problema. Então, maximizar 1.000, que é o lucro de P1, de X1. 1.000 X1 mais 1.800 X2. 1.800 é o lucro de X2. Essa é a função objetiva, sujeito a, e as restrições, conforme aqui. Tá? Conforme a gente foi fazendo passo a passo. Ponto final. Então, é problema 1. Vocês me apresentam esse modelo, o problema, esse modelo, né? O modelo igual a esse aqui, e o problema 2, logo abaixo, o modelo igual a esse. Ponto final, tá? É a interpretação do problema, ok? Então é isso, gente. Eu encerro a apresentação aqui. Tem o meu e-mail. A gente está agora com um grupo de WhatsApp, então facilita ainda mais a comunicação. Eu me coloco totalmente à disposição aí para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida. E, bem, desejo a todos uma boa semana. Lembrando que a data de entrega dessa lista fica, então, para a próxima segunda-feira, ok? Conforme está ali no planejamento naquele slide inicial que eu mostrei para vocês. Combinado? Isso aí, então, muito obrigado, boa noite. Fiquem com Deus.